Então, hoje, né, dia 19 de maio de 2020, aula para o terceiro ano do Colégio Planeta, com presenças ilustres aqui na nossa aula. Gente, olha só, na nossa última aulinha, nós estávamos falando sobre matemática financeira, né? Sobre matemática financeira, e aí nós começamos porcentagem. E aí eu expliquei para vocês que todos os exercícios de porcentagem eles vão ficar baseados em algumas perguntinhas. Né? Por exemplo, uma das perguntinhas que nós vimos que vai ficar baseado é tipo, quanto que é, né, sei lá, 18% de R$ 150. Aí a gente viu lá os diferentes modos de calcular isso aqui, mas eu disse que o jeito mais rápido seria nós fazermos 18 por cento de R$ 150, né? Então, aqui na mão, aqui no braço, eu simplificaria aqui, simplificaria o 15 e o 10 por 5. 15 dividido por 5 é 3. 10 dividido por 5 é 2. Eu simplificaria o 18 com 2, dá 9. 9 vezes 3, 27. Pronto, R$ 27. Vimos também que é possível calcular porcentagem de porcentagem. Por exemplo, 18% de 60%. Mostrei para vocês os diferentes cálculos, mas ainda vou continuar no mais simples. 18% é 0,18. O de significa vezes. 60% seria 0,6. Então, isso aqui vai dar 18 vezes 6 dá 108, então dá 10,8%. 10,8%. Acho que eu não errei, não. É isso, 10,8%. E vimos também que pode ser algo contrário. Tipo, R$ 20 qual porcentagem de R$ 150? Como que eu poderia fazer isso, né? Rapidamente, eu falei para vocês que bastava lembrar do que nós estudamos lá na parte básica de probabilidade. E aí basta fazer 20 dividido por 150. 20 dividido por 150. Isso vai dar aproximadamente 0,13. E isso é a mesma coisa que 13%, né? Ou pode fazer sua boa e velha regra de 3. Hoje, nós ainda vamos continuar nesses tópicos, né? E eu vou continuar mostrando para você alguns raciocínios para isso. Mas suponha a seguinte ideia. Eu tenho um produto que ele custa R$ 150, tá? E ele teve um aumento. Eu vou aumentar ele. Eu vou aumentar ele. Vamos colocar aqui 20%. Então, 20% está muito fácil o cálculo, né? Vou pôr 25%. Ok? Ele aumentou 25%. Como que eu poderia fazer isso? A maioria dos alunos calcularia primeiro quanto que é 25% de 150. A maioria faria isso, né? E ainda faria como? Por regra de 3. A maioria. R$ 150 é o meu total. Então é o meu 100%. 25%.
é quanto? Aí, na hora que ele resolvesse essa regra de 3, ele iria encontrar 37,50. Aí, depois que ele descobriu isso, o que está representando? 37,50 é o meu aumento. É o meu aumento. Então, ele iria pegar os R$150 e iria somar os 37,50. Ficando o quê? 187,50. Porém, existe um jeito mais rápido de fazer isso. Qual seria esse jeito mais rápido? Se um produto é 100% e eu aumento 25%, ele vai para 125%. 100%. Isso aqui seria o cálculo mental na minha cabeça. Ó. 100%. Eu aumentei 25%. Então, eu estou indo para 125%. Tá? Isso seria o cálculo mental na minha cabeça. E 125% é a mesma coisa que 1,25. Então, observe que daria para a gente matar isso aqui com uma conta só. Qual conta? Eu quero calcular 125%, que é 1,25, de 150. Quando você faz simplesmente essa multiplicação, já dá direto o resultado 187,50. Eu não falei para você de fórmula, mas tem uma fórmula para isso aqui. Como que seria essa fórmula? Exatamente, Karen. Exatamente. Isso aí, tá? Agora eu falo o que a Karen comentou aqui, viu, pessoal? Qual que seria a fórmula? Eu vou tentar deduzir a fórmula junto com vocês. Bom, essa fórmulazinha aqui vai ser importante para a gente entender os próximos capítulos. Valor final. O que vai ser o valor final? Seria eu pegar os R$150. Não, vou nem escrever assim, vou escrever assim. Ó. O que eu deveria fazer? Eu deveria fazer R$150 e eu tenho que aumentar 25% de quem? Dos 150. Observe que essa parcela e essa parcela, as duas têm 150 em comum. Então, eu posso colocar o 150 em evidência. O que eu multiplico por 150 que dá o próprio 150? 1. E se eu tirar o 150 daqui, o que vai sobrar? 0,25. Isso daria o meu resultado, que é o valor final. Observe que 1 mais 0,25 é esse 1,25 aqui, ó, multiplicado pelo 150. Nós vimos que o 1, em termos de matemática financeira, representa o nosso 100%. Então, observe que esse 1 é o 100% e esse 0,25 é o tanto que aumentou. Dessa forma, olha a fórmula que a gente pode escrever. Valor final é o 150, que é o meu valor inicial. Pode ser valor futuro também, tem alguns livros que chamam de valor futuro. É o meu valor inicial multiplicado por 1 mais a porcentagem que aumentou. Que eu até comentei para vocês na aula passada, através do exercício do Enem, que seria a nossa taxa. Tá? Então, essa é a formulazinha que os livros trazem para a gente. Valor final,
que lá em juros nós vamos chamar isso de montante. Valor inicial, que lá em juros nós vamos chamar de quê? Capital. Se você lembra da banda, capital inicial. Valor inicial é o capital, vezes 1 mais I, que é a taxa que aumentou, tá? Então, essa fórmulazinha aqui seria uma fórmula para aumento único. Eu aumentei apenas uma vez, tá? Então, isso aqui é uma formulazinha para aumento único. Um aumentozinho só, que é como se fosse um aumento simples. Tá? Único aumento. Aumento único ou aumento simples. Agora, pensa o caminho contrário. Qual seria o caminho contrário? Eu tenho um produto que custa R$150. E agora eu vou dar um desconto, tá? Eu vou dar um desconto de 25%. Então, mais uma vez, os alunos calculariam 25% de 150 e depois subtrairia de R$150, não é? Mas é muito mais fácil você pensar o que eu estou querendo te dizer. Se um produto é 100%, olha o cálculo mental. Se um produto é 100%, que é o que a Karen disse, tá? Se um produto é 100% e eu retiro 25%, gente, é óbvio que sobram 75%. Esse seria o meu cálculo mental. Então, bastava eu calcular 75% de R$150. Quando você fizer esse cálculo, você vai encontrar R$112,50. É porque eu já calculei aqui, que é R$37,50. Eu peguei os 150, subtraí R$37,50. Nós vamos encontrar R$112,50. Esse seria o raciocínio rápido. Mas como que eu poderia te demonstrar a fórmula também? Eu deveria pegar os R$150 e tirar 25% dos R$150. Se eu colocar os 150 em evidência, fator comum em evidência, para quem está perdido, ó, que número eu multiplico por 150, que dá 150? 1. Menos. Que número eu multiplico por 150, que vai aparecer 0,25 vezes 150. Ou seja, retirando o 150 dali, o que sobra? Sobra 0,25. Então, observe que isso aqui é o meu valor final, meu valor futuro. O que eu fiz? Eu simplesmente peguei valor futuro, valor final, montante, é o meu valor inicial, meu capital, multiplicado por 1 menos a taxa que eu dei de desconto, né? 1 menos a minha taxa de desconto. Então, essa fórmulazinha aí, que eu acabei de colocar aqui para vocês, você precisa ficar preso a isso? Claro que não, né? Claro que não. Tô te mostrando os raciocínios. Mais na frente você vai ver que tudo que eu tô te falando faz sentido, tá? Por isso que eu tô fazendo isso aqui com vocês. Essa fórmulazinha aqui seria para desconto único. Desconto único. Que é a mesma coisa que desconto simples. Tá? Desconto único ou desconto simples. Bom, eu quero te mostrar isso aqui na prática, através de um exercício, tá? Esse nosso I, Karen, é a nossa taxa
É a porcentagem. Lembra-se que é sempre por cento, né? Se eu falo que a taxa é 25%, eu não posso colocar 25 aqui, porque nós vimos que 25% não é o número 25. Eu posso colocar 1/4, eu posso colocar 25 sobre 100, eu posso colocar 0,25. Bom, vamos ver isso aqui então na prática, né? Através de um exercício aqui. Deixa eu pegar ele aqui pra gente. Enquanto isso, vocês podem ir tirando o seu print, né? Ah, pessoal, hoje eu começo um projeto novo também no meu Instagram. Eu queria muito que vocês me ajudassem. Eu conto muito com a ajuda de vocês. Cara, sozinho eu não dou conta. Hoje eu vou começar a resolver questões, né, modelo Enem, dos 5 eixos do Enem. O primeiro eixo que a gente vai começar hoje é o eixo de conhecimentos numéricos. Eixo de conhecimentos numéricos. E aí eu vou começar a resolver questões, modelo Enem, e vou postar lá no IGTV, tá? Então, lembrando que hoje também a gente tem 8 horas da noite a nossa live. Hoje nós temos uma live no meu Instagram, 8 horas da noite. Hoje eu vou falar sobre o eixo... Bom, noturno é diferente do meu outro projeto, né? Que eu tô fazendo junto com o professor Vinícius, brotherzão meu. Nós vamos falar hoje sobre geometria espacial. É assunto que eu ministrei para vocês no ano passado. Então, seria bacana ver vocês lá. Eu postei no meu Instagram, né? Por mais que eu seja a favor disso aqui, a gente não pode usar o pretexto de adiar o Enem para ser algo para a gente ficar à toa, né? A gente não pode parar, nós temos que prosseguir com os estudos. Então vamos prosseguir, vamos lutar até o fim. Gente, olha o exercício então do Instituto Federal de Santa Catarina, tá? Considerando esse reajuste, assinale a alternativa correta, que corresponde ao novo salário do senhor Joaquim em 2016. Então, gente, eu quero saber o novo salário do senhor Joaquim no ano de 2016. Vamos ver o que o exercício está falando, né? O IPCA, medido pelo IBGE, é um parâmetro utilizado para medir a inflação. Ou seja, nós vimos na aula passada que a inflação é a perda de compra da nossa moeda, o que gera o aumento, falou inflação, tá? O aumento de todos os preços. Segundo dados oficiais, no ano de 2015, a inflação ficou em 10,67%. Ou seja, quando chegou em 2016, mediu a perda da nossa moeda de compra do ano passado, então teve 10,67%. É como se o nosso R$1 não valesse mais R$1, mas ele valesse 10% a menos. É como se ele valesse 90 centavos. Você tem uma moeda de R$1, mas na verdade vale 90 centavos. Mais ou menos esse é o raciocínio básico. O salário do senhor Joaquim da Silva em 2015 era 1.200 e foi reajustado com base nesse percentual. Ah, então olha só. Observe que esse exercício é resumidamente o que eu escrevi para vocês lá. Eu tinha um salário de 1.200 e ele teve um aumento de quanto? De 10,67%. Então eu não vou ficar preso na fórmula. Eu quero que vocês interpretem da seguinte maneira. Se um negócio era 100% e eu aumentei 10,67%, ele foi para 110,67%. Vou escrever o raciocínio, tá? Mas eu não escreveria nada disso. Se um negócio é 100% e eu aumento 10,67%, eu fico com 110,67%. E 110,67% não é o número 110,67, é 1,1067. Então, para eu fazer esse exercício,
Bastava eu pegar 1.200 e multiplicar por 1,1067. Então, ao invés de fazer duas ou mais contas, eu vou fazer simplesmente essa, tá? 1.200 vezes 1,1067. Que dá R$ 1.328,04. Letra E. Só isso. Aí você pode escolher usar ou não a fórmula. Fica a seu critério. Você pode escolher ou não usar a fórmula. Fácil, né? Fácil. Olha esse outro aqui, ó. A Karen está perguntando, Pedro, se o salário tivesse reduzido, né, ele iria usar o termo, se sofresse uma baixa, né? Essa foi a palavra dela. Ele pode falar baixa, ele pode falar redução, ele pode falar diminuição, ele pode falar deflação, que é diminuir, é contrair, né? Inflacionar é inchar, aumentar, deflacionar, diminuir, tá? Ele pode usar qualquer um desses termos. Agora, olha esse outro aqui, pessoal, ó. O salário mínimo previsto para 2017 será de R$ 946. Qual é o percentual de reajuste em relação ao salário mínimo de 2016, sabendo que neste ano, ou seja, em 2016, o salário é de R$ 880. Bom, observe que isso aqui é a mesma coisa que essa ideia de aumento. Mas eu estou te ensinando os caminhos para a gente resolver isso o mais rápido possível. O mais rápido possível. Então, você pode fazer... Tem tantos jeitos de fazer exercício. Você pode fazer assim mentalmente. Ó, nossa, se o salário mínimo vai para 946 e ele era 880, então quer dizer que eu tive um aumento de R$ 66. R$ 66 é quantos por cento de 880? Meu cálculo base é os 880. Os meus 880 que são os meus 100%. Porque eu estou olhando a comparação em relação a ele. Aqui não é 66% de 880, tá? 66%, R$ 66 é qual porcentagem de 880? Foi isso que eu perguntei. Então, nós vimos que a gente pode simplesmente fazer 66 dividido por 880, tá? 66 dividido por 880, nós vamos encontrar 0, estou fazendo a calculadora para ganhar tempo, 0,75. Isso é a mesma coisa que 7,5%. Esse é um caminho. Vou te mostrar outro caminho. Você simplesmente poderia ter pego o seu valor final, 946, dividido pelo seu valor inicial, 880. Quando você fizer essa conta, vai por mim. Isso vai dar 1,075. E 1,075 é a mesma coisa que 107,5%. Ou seja, o que passou de 100%? 7,5%. Então, isso aqui está representando um aumento de
7,5%. Outro jeito, pode fazer sua boa e velha regra de 3. R$880 é os meus 100%? R$66 que foi o aumento. É quantos por cento? Quando você fizer essa conta, você vai encontrar direto os 7,5%. Professor, tem outro jeito? Tem. R$880 é os meus 100%. Mas o salário mínimo foi para 946. 946 vai ser quantos por cento? Quando você fizer essa conta, você vai encontrar 107,5%. O que isso representa? Aumento de 7,5%. Eu estou te mostrando todos os caminhos possíveis. Oh, Mateusão está aqui perguntando qual desses métodos você prefere e por quê. Mano, o método que eu prefiro, se fosse eu, professor Pedro Ítalo, fazendo essa questão, eu faria esse método. Por que eu faria esse método? Por que eu acho que esse aqui é o mais fácil? Porque eu faria apenas uma única conta. Todo o restante das minhas contas seriam contas mentais. Por exemplo, a única conta que eu faria, 946 dividido por 880. Então, eu escreveria. Eu não faria isso. Eu não dou conta de fazer isso aqui de cabeça. Eu não sou aquele japonês lá do Luciano Huck, nem a pau, velho. Não dá. Então, eu sou burro. Eu faria 946 dividido por 880. Então, eu pensaria, pô, que número eu multiplico por 880 dá próximo de 946? Com certeza seria 1, que sobraria 66. Não dá para dividir. Eu acrescento o 0 e a vírgula. Ainda não dá para dividir. Eu acrescento o 0 aqui e um 0 na resposta. E um 0 na resposta. Que número eu multiplico por 880 que dá próximo de 6.600? Eu chuto, dá 7. 880 vezes 7. Essa conta eu faria de cabeça, né? 560 mais 56, já perdi o cálculo. 560 mais 56, eu faria mais ou menos assim. 6.160. Sobrando 440. Agora eu acrescento um 0 e continuo a divisão. Deu 5, que dá os 4.400. Sobra nada. Então, quando eu enxerguei isso aqui, eu já sabia a resposta. Por quê? Porque na minha cabeça, eu sei que isso é 107,5%. E sei que isso aqui representa um aumento de 7,5%. Então, esse seria o jeito que eu faria. Mas se você é um aluno que tem muita dificuldade e que não conseguiu compreender esse raciocínio, vai para a boa e velha regra de 3. É melhor fazer um pouquinho mais demorado, mas ter uma garantia de que você acertaria o exercício. Mas não é difícil enxergar esse raciocínio. Bom, com isso, né, fechou, Maninho? Com isso, eu queria te induzir ao seguinte pensamento. Um produto, vou colocar valor bem baixinho, tá? Para ficar fácil para a gente. Ainda vou pegar valor fácil. Um produto é R$100, tá? Aí, em uma semana, eu peguei, aumentei ele 10%. Beleza? Aí começou a vender demais. Oferta e procura. O que eu fiz? Eu aumentei ele de novo.
Só que dessa vez eu aumentei 20%. Pessoal, a minha pergunta é, se um produto é R$100, eu aumento 10% e eu aumento 30%, a minha pergunta para vocês é a seguinte, aumentar 10 e depois aumentar 20, é aumentar 30? Se Se eu pego, aumentou 20 em cima dos antigos 10? olha o exercício. Um produto era R$100. Aí eu peguei e aumentei R$10. 10%. Já falei a resposta, R$10. Aumentei 10%. Continuou vendendo, eu aumentei de novo 20%. Então, quando eu falei isso, tem que estar implícito para você do que eu estou falando. Meu aumento, você acha que foi em cima do anterior ou foi em cima do inicial? Foi em cima do anterior. Exatamente, em cima do anterior. Em cima do que eu já tinha aumentado. Então, já tem que ficar implícito para vocês. Então, agora responde minha pergunta. Aumentar 10 e depois eu pegar o valor e aumentar 20, que a gente já descobriu que é um novo valor, é a mesma coisa que aumentar 30%? Não. Claro que não. Exatamente, claro que não. Todo mundo tá falando não aqui para mim no privado aqui, ó. Jefferson, Vitória, Karen. Não, o João falou no áudio aí, Libna. Não, claro que não. E como que eu posso te provar isso? Eu posso te provar isso da seguinte forma. Vou fazer igual um nubão aqui o exercício, tá? Bom, um produto é R$100. Se eu aumento 10%, então ele vai para 110%. Poxa, eu poderia fazer de cabeça, né? Se eu aumento 10%, então eu aumento R$10. Aumentar R$10, ele iria para R$110. Agora, nessa nova situação, eu vou aumentar 20%. Mas é 20% dos 110, não do 100. 20% de 110 vai dar R$22. 110, eu aumento R$22, vai para R$132. Observe que se eu pegasse R$100 e aumentasse 30%, ele iria para R$130 e não 132. Então, observe que aqui o aumento foi maior do que 30%. Não é só aumentar 10 ou aumentar 20, não é aumentar a soma dos dois, aumentar 30. Mas como que eu poderia fazer isso se fosse valores assim mais discrepantes? Eu simplesmente faria isso aqui, ó. Poxa, um produto é R$100. Se eu aumento 10%, ele vai para 110%. Então eu multiplicaria por 1,1. Aí esse novo resultado, ele vai aumentar 20%. Então 100%, eu aumento 20%, ele vai para 120%. Então eu multiplicaria por 1,2. Isso aqui eu já chego direto nos R$132. Observe que esse 1,1 está representando o quê? Os meus 100% mais o aumento de 10%. Ou seja, 1 mais 0,1. Pensando naquilo que eu expliquei para vocês ali agora, anteriormente. Esses meu 1,2 esses meu 1,2 aqui estaria representando o quê? Estaria representando desculpa, os meus 100% mais os 20%, que aumentou novamente. Isso é a mesma coisa que 1 mais 0,2, que por isso que ficou 1,2. Então, olha que coisa fantástica. Meu valor final, o que vai ser? O meu valor inicial, que é de R$100, multiplicado por 1,1, que é 1 mais a taxa que aumentou, vezes 1,2, que é 1 mais a taxa que aumentou. Então, com isso, eu consigo, mais uma vez, escrever uma fórmula. Valor final é valor inicial vezes
1 mais a primeira taxa que aumentou. Isso seria o aumento único. Só que agora é aumento em cima de aumento. 1 mais a outra taxa que aumentou. Vezes blá, blá, blá. 1 mais quantas taxas eu quiser aumentar. Então, essa formulazinha aqui, nós vamos trabalhar ela bastante na próxima aula. Eu vou te mostrar a conexão que existe dentro de tudo que eu estou falando para vocês. Isso aqui é uma fórmula para aumentos sucessivos. Resumidamente, aumento em cima de aumento. Quando esse aumento repetido aí, ele é o mesmo. Aí que faz os juros compostos, né? Exatamente. Esse é o meu raciocínio que eu quero fazer com vocês, João, na próxima aula. Que é o aumento em cima de aumento, que seria o juro composto. Exatamente. É quando você sempre aumenta a mesma taxa. Se eu falo para você que você contratou um empréstimo por cento ao ano, quer dizer que em um ano aumenta 10%, no outro ano 10% do anterior, no outro ano 10% do anterior, 10% do anterior. Então ficaria 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, quanto tempo você quiser. Por isso que a gente troca isso por uma potência, né? 1,1 elevado a n. Aí é onde gera o juro composto. Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje foi isso, tá? Na próxima aula a gente vai continuar esse raciocínio e vamos finalizar matemática financeira na próxima aula, quinta-feira. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tô com saudade de vocês. Tchau, obrigado. Até mais.